Olá, Virginiane, sejam muito bem-vindos. O meu espírito intuiu agora pela manhã tirar uma leitura, né? A primeira leitura do canal vai ser pro signo de Virgem. E engraçadamente, né, o tarô caiu uma carta ontem do tarô e a primeira carta que veio foi o Eremita, né? E aí eu acordei com essa sensação, né, espiritual, vai ser o signo de Virgem. Espero que vocês gostem, né? Lembrando que a leitura vai ser uma leitura geral, tá? Pro signo de Virgem. Então peguem só o que ressoar no seu momento. Lembrando que tarô é direcionamento, né? Você tem que adaptar, analisar, fazer uma autoanálise do seu momento, certo? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa leitura. Espero que estejam todos bem, né? Esse vídeo vai valer a partir do momento que você vê a leitura, tá? Que a energia chegue até você, que o universo encaminhe, né? E é isso. Rausch. Vamos lá. Ó, tem alguém, eu ainda nem comecei a mexer nas cartas, mas tem alguém transbordando emoção, hein? Tá desequilibrado até. Na verdade, a ação, né? A ação em relação à emoção está desequilibrada. Vocês viram que eu bati aqui sem querer na mesa e a taça aqui, ela... E é uma emoção que, na verdade, é uma ação interessante. É uma ação uma ação emocional que transborda, porém não apaga, né, o fogo dessa pessoa ou dessas pessoas. Então tem que haver um equilíbrio. Vamos ver se vai ressoar na leitura. Só um minuto. Pronto. Vamos lá. Eu chamo toda a força criadora para este momento, a energia universal, que ela se integre, que os meus mentores estejam presentes para me guiar nessa leitura, que a força da natureza esteja presente, nos unindo e nos despertando, e levando toda a energia dessa leitura a quem precisa ouvi-la. Vamos lá, meus mentores, gratidão.
tirar ele convencionalmente, tá? Geralmente a gente baralha para as cartas caírem. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o baralho à mesa e vou puxar as cartas. Como sou eu que estou aqui e é uma leitura geral, eu vou puxar a primeira carta, né, no modo mais convencional. Depois eu vou colocar o baralho à mesa e vou escolhê-las uma a uma. Primeiro deixa eu embaralhar o tarô, o deck. Lembrando que é o meu primeiro vídeo, né, publicado de tarô. Eu já estudo desde 2020, né? Tenho todo um... Sou adepta também. E senti uma forte intuição de começar, né, a transmitir esse dom para as pessoas. Então, se chegar até você e ressoar, né, gostaria muito que vocês dessem um feedback para mim, né, num comentário, me falassem o que vocês acharam, se realmente bateu, né, se a minha intuição está favorável à energia de vocês, ao campo quântico. E é isso, sem mais delongas, gratidão, vamos lá. Grande Espírito, nos direcione. Pronto, caiu uma carta já. Hoje é 22 de novembro. Temos dois números espirituais que se integram, né? Que é o 1111. E para quem tá lendo a leitura, para quem está vendo, o teu mês, né? A partir dessa leitura começa hoje, tá? Nós temos a temperança, temos paciência. Pede paciência no mês. Paciência. A paciência que vai clarificar algo. A paciência que traz a iluminação. A paciência a partir da paciência, o equilíbrio de algo, um acontecimento, um desejo. A sacerdotisa no fundo do deck. Então vamos lá. Meus mentores, nos guiem, me guiem. Vou tirar 7 cartas. Podem mandar a intenção de vocês. Fiquem à vontade, bem à vontade.
tirar a pedrinha. Interessante, né? A gente começou ali com um momento ali das emoções bem transbordadas, uma ação que nada paga. Vamos lá, virginianos. Vamos lá, deixa eu canalizar o cenário, o campo energético. Vamos lá. Temos cartas de trabalho na mesa, né? Trabalho, dinheiro. Tem alguém vendado. Vamos lá. Tem alguém trabalhando muito. Tem alguém trabalhando muito e recebendo pouco. Alguém trabalhando muito e recebendo pouco, e essa pessoa tá vendada em ver isso. Ela está vendada em ver essa situação. Está vendada em ver essa situação e ela tem, né, a energia para criar dinheiro. Basta ter paciência. Às vezes ela fica só em questão mesmo mental, ela consegue atrair o financeiro que ela quer. Mas tem uma venda. Tem uma venda. E essa venda, ela tem a ver com as emoções. Tem a ver com as emoções ali, né? Acredito que por causa de uma parceria amorosa, essa parceria amorosa, ela, ou essa emoção, a emoção ela te faz olhar para direção afetiva, também sentimental, e tá sendo oferecido uma taça que você não está enxergando. A espiritualidade aqui oferecendo a taça e você não enxerga. Ou seja, alguém tem força de trabalho,
Alguém tem o dom para ter dinheiro, alguém tem força inconsciente para atrair o financeiro, né? Porém, é sabotado pelas emoções. Fica olhando por coisa, olha, né? E o que vem em outro cenário aqui é que essa pessoa tem essa força, né? Que chega até a ser a nível espiritual, porque apareceu essa sacerdotisa, né, no deck. E essa pessoa, ela tanto tem força pro dinheiro quanto pro amor. Porém, ela finge não ver, ou ela não consegue acessar, né? Quando ela fica olhando para sentimentos, né? Que estão ali porque estão à frente dela, materializados. Porém, o nível de sentimento dela, o nível de amoroso dela é espiritual. Né? E aí ela fica aqui, ó, vendada, né? Ela não só venda, mas amarrada. Então isso significa que tanto mental quanto emocional, né? Ali o chakra plexo solar e o cardíaco literalmente amarrado, né? Para que essa pessoa não enxergue o caminho, ou não enxergue a potência, né? A partícula dela com ela mesma, para cocriar, né, as coisas. Aí nós temos a temperança, pede paciência. Pede paciência e equilíbrio. E quando a temperança vem, ela nos lembra do que aconteceu ali com a água e a vela, né? Essa pessoa, ela tem emoções como se ela fosse um furacão, um tsunami. E ao mesmo tempo, ela tem um fogo, né? O fogo, ele é espiritual, né? O fogo, ele é extremamente divino, né? O elemento fogo, ele transmuta, ele é intragável. Então, assim, a pessoa tem uma ação e ao mesmo tempo ela tem a emoção dela é tão alta, chega a ser desequilibrada, né? E ainda assim, essas emoções não fazem esse fogo ser apagado. E quando a gente fala fogo, vamos falar dessa possibilidade no trabalho aqui, né? Esse fogo é a pulsão do trabalho, né? Carta de paus, pulsão do trabalho. Porém, as emoções da pessoa vendam, né? Sempre estão bloqueando ela, sabotando ela a ver de fato a realidade do que está acontecendo, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente amoroso, né? Sentimental dela com o meio ou dela própria, porque amor, muito amor ela tem, rainha de copas na mesa. Eu vou puxar mais e pro financeiro é interessante porque essa pessoa ela tem um equilíbrio pro financeiro. Porém, as pessoas que estão ao redor, principalmente chefes e tudo mais, eles veem a capacidade que essa pessoa tem de força, né? De força co-criadora, impulso ali do fogo. Só que os próprios chefes, eles dão o mínimo, né? Eles dão migalha, eles dão o mínimo.
Eles não são justos com o que é para ser realmente, levando em consideração o esforço dessa pessoa. Então ela vai, né? Ela tem ali o sentimento, as emoções, ela se venda para não ter que ver, tem mais esse cenário também. Ela finge que não tá vendo, ela bloqueia a possibilidade de enxergar que ela tem essa potencialidade, né? De cocriar, de começar a cocriar o financeiro dela. E emoção ela tem muito, né? Então, ao invés de ela usar a emoção de forma positiva, né? A gente tem aqui o 9 de copas na mesa também. Então, ela tem muita emoção, é uma pessoa que... E ela sempre tem uma oportunidade, amor, questão sentimental, de sentir, né? A espiritualidade ali oferecendo algo novo, mas ela tá olhando para as coisas que estão na frente dela, né? Ó, disse a morte. Um ciclo tem que ser, um ciclo tá se fechando, ou ele fechou. E você tem que ter paciência em relação a isso. E esse ciclo, assim, o que tá acontecendo, né, tá derrubando algumas coisas, principalmente questões materiais ou física mesmo, para que você entenda que tem que acontecer essa mudança para tua própria energia, né? Para que você fique, né, volte, né, o teu espírito ele expanda para a energia real que é sua. O fogo e a água são seus elementos aqui, né? Eu posso estar falando, né, de uma forma bem inconsciente, muito mais com aquelas pessoas que no mapa astrológico tenha muito elemento de água e fogo. Se você fizer um mapinha grátis, você vai ver se ressoa com você, e você vai conseguir ver no mapa, né? Mas vamos continuar, depois eu dou as dicas para vocês. Então é isso, né? A paciência vem para que você tente entender esse momento, para que você consiga lidar com suas emoções e a sua ação, para que a tua própria energia seja transmutada, para que de fato ela é, né? É realmente algo espiritual, uma potência espiritual que você tem, né? São os teus elementos que tem que ficar equilibrado, tem que haver uma equilibração desses dois elementos de forma espiritual. Algo morreu, algo está morrendo, para que você renasça. Vamos ver mais cartas. Espiritualidade, meus mentores, aqui.
mas instintivamente você ainda tá segurando. Tua consciência tem que expandir para você entender que é necessário. Emocionalmente falando, né? Porque o sentimento do início, ele já não é mais o do fim. Não tem mais a mesma sensação, o mesmo sentimento, né? As taças já estão viradas, elas já estão vazias daquilo que foi anterior e está sendo agora. Os instintos estão segurando a evolução, né? A carta da força. Porém, é algo que você sente que já esgotou. Tem duas possibilidades ali atrás, né? De algo que você ainda não tá vendo nisso, né? Que é algo que pode ser futuro, um recomeço, né? Uma satisfação no novo emprego, uma satisfação no novo relacionamento, ou, né? Não sou preconceituosa, ou novos relacionamentos, novas pessoas que virão até você para lhe ensinar coisas, e geralmente os aprendizados são sobre nós, né? Sobre o nosso inconsciente. Viu? Mais uma carta de dinheiro. Pronto. É isso mesmo. Você tem que se deixar acontecer para que você inicie. Aqui tô até falando sobre alguém que tem o poder, né, divino, tem a partícula divina de cocriar, né? Assim como os animais, criam o próprio alimento, alguns animais, eles, né, eles mesmos produzem o próprio alimento deles. Por que nós, seres humanos, que somos cientificamente, né, a ciência nos data como seres racionais, por que nós não usaríamos essa nossa habilidade de nós mesmos produzir o nosso próprio alimento, ou produzir a nossa própria... ter o nosso próprio empreendimento, né? Produzir o nosso próprio... ter o nosso próprio negócio, para que isso nos dê um fim, né? De uma finalidade para viver bem, sobreviver com o nosso próprio talento, né? Olha aqui a carta. Criando, né? Ali fazendo... Você não tá aqui, você não nascemos só para fins de trabalho. A gente vem com uma inteligência superior para que nós use nossos talentos, para que nós mesmos criemos algo que já está em nós, mas que a gente traga para a matéria, e que isso sim nos dê potencial de abundância, que nós mesmos temos essa capacidade de trazer a nossa abundância para a matéria, né? Assim como alguns empresários hoje, muita gente vive um sonho, né, que já foi de alguém. Muita gente está lá ajudando esse sonho a acontecer. Porque o seu sonho também não pode virar realidade, seja ele emocional, material, espiritual, ou seja a união de todos esses, né? E a carta da força aqui, você tem força para isso, e você tem força espiritual, né? Para que isso aconteça, tá? Você só tem que acreditar em você. Você tem ação, você tem espiritualidade ali, os seus mentores te ajudando. Você tem que acreditar em você. Essa situação aqui, ela finalizou, né? Te machucou, cortou, né? Finalizou.
não fica procurando, né, motivos para que tu não vejas isso, porque já deu o que tinha que dar, né? 10 disparos na mesa. E sim, ó, mais uma carta de trabalho, né? De dinheiro ali. Temos 8 de ouros e 7 de ouros, né? Você cria, depois isso vai germinar, né? Você tem a ideia, você coloca a mão na massa porque você tem muita ação, né? Você usa esse poder espiritual a seu favor, você traz ele à tona, a força toda que tem nele, você traz, que é seu, da sua partícula divina, né? E você cria, você começa a ter ideias, né? A detalhar isso. Depois que você começa a detalhar isso, você planta a ideia e a ideia vai sim, a ideia vai germinar, vai virar, vai, né? Vai dar seus frutos e vai dar seus frutos logo. Por quê? Porque emocionalmente também você tem essa inteligência, né, emocional. Ó, a torre, né? Algo tem que ruir para que algo aconteça, para que algo comece, né? A torre não é algo ruim, tá? A gente tem 2 cartas de finalização aqui. A gente tem torre e morte, tá? Pode ser que alguma coisa de reinício, algum sentimento de reinício você tenha a partir do dia 29 de novembro. Alguma coisa aconteça, alguma ideia estale, você sinta algo, né? Às vezes você pode estar até no seu ambiente de trabalho, a qual você não quer enxergar isso aqui. E aí acontece alguma coisa, um estalo mental, na inteligência superior que você tem dizendo, é isso. Ou será isso? Ou começa dessa forma. Então, dia 29, provavelmente, algo vai acontecer. Né? Um feeling mental, algo do inconsciente. Lembrando que o nosso inconsciente ele é extremamente poderoso, né? O nosso inconsciente, as ideias que nós temos, a gente é interessante nós fazermos uma força para botá-las em prática, mesmo que o mundo seja muito denso. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele já nos mostra, né, os arquétipos que nós temos, a potencialidade de cocriar. Ou seja, uma pessoa que sonha muito com tendo um negócio de moda, uma pessoa que ela já é assim, ela gosta de se vestir bem e ao mesmo tempo ela sonha em ter uma loja de roupa, né? Ela sonha criando isso, né? Ela idealiza, ela se sente um prazer enorme em se vestir bem, ou ela olha as pessoas, ela já consegue fazer um feeling mental sobre o que as pessoas estão vestindo, o que ficaria melhor, né? Quais as combinações ficariam melhor. E eu não falo isso nem por questão de moda, mas por questão de elegância mesmo, né? Um feeling assim. Então, o nosso inconsciente, ele é extremamente inteligente, né? Nosso inconsciente, ele nos direciona, mas tem que... E aí que entra o equilíbrio, porque além dele nos direcionar, às vezes ele vai nos direcionar pro lado, né, pro que é nosso, e às vezes pode ser que o nosso inconsciente, ele nos deu um caminho pra gente achar as respostas. Então tem que ter um equilíbrio nisso, né?
As nossas emoções, elas são para serem vivenciadas, porém tem que ter uma prudência, né? O nosso inconsciente, ele traz para fora. E as nossas emoções elas são o que a gente chama de lubrificação, né, do nosso inconsciente. Então a gente tem que ter discernimento. Ó, disse? Depois disso tudo acontecer, que a pessoa toma ciência, que ela tem uma inteligência espiritual alta, né, de ser uma pessoa, ter aí os dons o dom emocional e a ação que ela precisa para co-criar o próprio sonho, né? E essa força toda de trabalho que não é vista, né, no próprio emprego e que causa desconforto emocional nela, no momento que ela junta tudo isso, para instintivamente de se segurar, né, de se cobrar e traz essa força para co-criar, dizem que carta não tem gênero, né? Porém, pode ser que essa leitura seja de mais expressividade para o gênero masculino, tá? E no momento que ela para e observa tudo e se permite, através da paciência, equilibrar isso tudo e se permitir viver quem ela realmente é, ó, imperador. A pessoa chega no potencial dela, no máximo potencial, né, de vida, ela consegue acessar esse potencial, porque nós temos uma pessoa que já tem energia de imperador, porém a pessoa está agindo como um valete de paus, ou como a pessoa está agindo como um cavaleiro, né? Nem como um rei. A pessoa ela tem os dois elementos para que ela mesma comece o empreendimento dela, comece a produção, né? Que isso dê para ela a abundância. Mas ela tá agindo, ela tem o poder do imperador, mas ela tá agindo como se não tivesse, né, esse poder. E ao invés dela produzir para ela, as pessoas só estão sugando ela. E ela não tá vendo isso. Ou ela sente, mas finge que não vê. Ó. Inteligente. As de ouros. Espiritualidade, né? Uma nova oportunidade que o divino traz. Uma nova oportunidade que o divino traz. Para que você aflore, você venha de volta, você traga essa inteligência divina que você tem para a matéria. Para que o seu campo de abundância expanda. Porque você já é um espírito abundante. Você já tem, né, essa inteligência divina em você, que já veio para quem acredita, né, em outras vidas, que já veio de outro plano, né, e que está aqui nessa matéria experienciando. Só que pode experienciar de uma maneira muito mais elevada, por causa que o espírito já tem essa inteligência introspectiva, em partícula. E é isso, pessoal. Eu vou finalizar a leitura por aqui, tá? Eu espero, já temos ali quase 40 minutos de vídeo. Eu espero que tenha ressoado com você que está assistindo, né? E agora vamos E se ressoou, por favor, coloque ali nos comentários, para que eu saiba, para que
né, que vocês me deem esse feedback sobre como foi energeticamente para vocês, qual foi a sensação que tiveram tirando essa leitura, se realmente ressoou, né, com vocês, tá? Eu vou deixar o meu contato na bio. Caso alguém queira fazer uma leitura particular, né, em cima dessa leitura, ou uma nova leitura de continuidade, né, uma nova leitura, eu vou deixar o contato ali, tá? Eu tô cobrando, no momento, um valor extremamente simbólico, né? Eu faço leituras, né? Porém, eu ainda não tinha, já tinha há muito tempo pensado no canal para transmitir esse dom para as pessoas, ajudar, né? Só que coisas espirituais me seguraram nesse longo tempo e eu tô me curando em muitas coisas e a minha consciência espiritual disse, não, você precisa transmitir, né, esse dom para as pessoas, essa habilidade ancestral, né? Então, eu faço leituras físicas, né? Porém, ainda não tinha feito online, né? Anteontem mesmo eu tive 3 leituras que eu fiz e ressoou muito, por isso que eu quero muita opinião de vocês, porque as 3 leituras que eu fiz ressoou 100%, né? Com uma pessoa ressoou 100% e ela até me disse, olha, eu fiquei me deu um impacto muito grande. Então eu fico muito feliz de saber que eu consigo acessar, pode ser que não seja todo mundo, mas algumas pessoas eu consigo acessar, né, essa inteligência cósmica, né, e essa leitura que eu fiz, incrivelmente eu consegui chegar no campo da pessoa, né, dessa inteligência dela, no momento que estava acontecendo, eu estava tirando a leitura dela e eu consegui, não sei como, a nossa inteligência divina ela é extraordinária. Eu consegui fazer a leitura dela em cima do que estava acontecendo com ela naquela hora. Nós estávamos em 2 dimensões totalmente diferentes, porém, quando ela leu a leitura, ela disse assim, nossa, eu tô em choque, porque foi 100% e aconteceu há algumas horas atrás. Então, eu, né, aguardo a opinião de vocês, tá? E vou para a tiragem final, recadinho, tá? O grande espírito nos direciona. Grande espírito, inteligência divina, nos direciona. Qual é o recado, grande espírito, para que essas pessoas, ou essa pessoa, essa pessoa que está assistindo agora, né, mesmo sendo uma leitura geral, qual é o recado para ela? Qual é o recado para ela? O recado para ela, em essência, sobre ela própria, ela em essência, a inteligência divina que ela tem. Vamos lá, gente. E a mensagem é: preparados? E a mensagem é: tudo aquilo que você busca com tanta intensidade já está dentro de você, esperando que você pare, respire e permita que o silêncio revele o que sempre esteve presente. Rausch, 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 Rausch. Gratidão, grande espírito. Não poderia ser diferente, né? A leitura, o recado final foi direto, né? Em cima do que nós
o que a espiritualidade trouxe pra gente. Gratidão, meus mentores. Gratidão, caboclos. Gratidão, natureza. Gratidão, ancestrais. Gratidão. Não poderia ser diferente, né? Abertura de leitura e recado de fim de leitura mostrou exatamente o que foi exposto aqui na mesa, né? Para que você respire, tenha paciência, observe você mesmo e ao seu redor. Para que você, porque já tá tudo aí dentro. Tudo que eu falei ressoou no recado. Então, o que eu desejo para você é: tenha coragem para vir à tona, trazer ao mundo quem realmente você é, o seu original, aquilo que foi perdido quando você era criança, né? Que você, o meio foi te moldando, o meio ele foi depositando coisas em você para que você agisse de maneiras que originalmente não são suas. Então, tenha coragem para vir para fora. Claro, vai ter críticas, vai ter, né? O mundo é assim, as pessoas têm, infelizmente o mundo é assim. Mas eu vejo que o mundo ele é assim porque as pessoas não conhecem o talento que elas têm. No momento que as pessoas têm essa coragem que eu sei que você vai ter de vir para fora, quando elas têm segurança de quem realmente elas são, elas não têm inveja do outro, né? A inveja geralmente parte de uma insegurança, uma capacidade essencial de achar que não pode fazer ou não pode, não tem algo que o outro tem, quer ter, né? Então, tenha coragem. Maravilhoso. A leitura ressoou 100%, tudo foi muito sincrônico, tá? E temos aqui um cheirinho pra você que tá escrito, não dá pra ver porque tá escuro, né? Desculpem a iluminação, vou tentar melhorar, vou melhorar, né? Tá escrito boa sorte, né? Boa sorte em japonês. É incrível que toda a mesa tá sincrônica com a mensagem que era para ser transmitida a você ou a vocês. Eu vou fazer um rito final, tá? De integração energética da leitura. Como nós somos uma partícula e somos o todo, eu vou tomar água que tá aqui, né? Transmitindo essa energia pro teu éter, pro teu corpo espiritual, né? A energia que veio aqui da leitura, que seja transmitida para as pessoas que realmente elas foram tiradas. Ela foi tirada, o direcionamento foi. Então eu vou tomar água, fechando a leitura, finalizando esse rito, porque não foi só uma leitura, foi um ritual que aconteceu aqui, né? Até de um ritual de libertação, sim. Libertação da força co-criadora dessa pessoa, tá? E quando a gente fala de libertação, né? Quando a gente fala sobre a gente está falando sobre o nosso inconsciente, sobre o todo. Então algo em mim também vai ser transmutado, né? A partir dessa leitura, né? E eu tenho muita gratidão aos meus mentores por eu ter feito essa tiragem, né? Porque tudo na nossa vida nos ensina algo e a gente nunca sai dos ensinamentos do jeito que a gente entrou. Rausch. Vou tomar água, tá? Grande Espírito, que essa água seja o equilíbrio, nosso equilíbrio, o equilíbrio dessa pessoa que está lendo, está vendo essa leitura, que essa água
seja a transmutação dessa pessoa, de todos aqueles que veem, né? E quando eu falo essa pessoa, eu falo unitariamente porque cada um vai ver essa leitura, né? Essa leitura ela vai pro campo ela vai para o campo expansivo das pessoas, porém cada um vai ver unitariamente a leitura. Então, que a água ela nos traga o equilíbrio, ela nos limpe, nos transmute, né? E ainda assim nos traga de volta o tsunami que somos como emoção, mas não um tsunami que destrói, né? Um tsunami que concentra. Rocha. E é isso, pessoal. Finalizamos. Gratidão, gratidão e muita gratidão. Que o grande espírito esteja com vocês. Desejo a vocês muita, muita, muita boa sorte. Rauch.